Olá. Vocês me escutam bem? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Grigoletto. Eu sou diretor executivo da ANEFAC para o Centro-Oeste e também membro do Comitê de Inteligências de Mercado do Agronegócio da ANEFAC e sócio de impostos da KPMG no Brasil. Nós agradecemos aí os nossos patrocinadores, a Quantify, Alteryx, BDO, FIA, KPMG, TOTSP. E também os nossos apoiadores, Banco Central do Brasil, IG, Inove-TI, Grupo Gaia, Mauá Capital, RF Life Consulting Business e Valor Econômico. A FIA, nós estamos entre os nossa grande parceira nesse evento, fará uma ação para os participantes. De produtos em breve vocês receberão um e-mail com as informações. Vamos conhecer um pouco desse parceiro. Nós estamos entre os 5 maiores produtores e exportadores de produtos da agricultura. A demanda por alimentos, ela vai crescer cada vez mais nos mercados emergentes. 90% do que a gente exporta da agricultura é commodity. Países como o Brasil, eles se beneficiam do sistema multilateral de comércio. No multilateralismo, esse poder é mais distribuído, é mais favorável aos países emergentes.
Bom, seguindo adiante, pessoal, a ANEFAC, né, com o intuito de aprimorar o conhecimento em prol das pessoas, empresas e também da sociedade, ela criou núcleos de inteligência do mercado do agro, energia e varejo. E unindo esse grupo de especialistas, né, as estratégias elas são desenvolvidas para compartilhamento com o mercado, por meio de diversas ações, né, onde a gente vem alinhando a credibilidade da entidade, da ANEFAC, com a expertise e relacionamento dos maiores executivos do mercado, tanto no Brasil quanto aqui no mundo. Bom, falando um pouco de cenário econômico, né, e passando sobre essa criação desse núcleo de inteligência de mercado, ela veio num momento bem importante e desafiador aí do nosso cenário econômico, né? Nós tivemos um PIB de 2020 com queda devido aos efeitos da pandemia e as expectativas para 2021 do crescimento do PIB elas ainda são bem tímidas, né? A nossa moeda, o real, ela tem uma forte desvalorização frente ao dólar, uma inflação que ela vem crescendo significativamente, a maior desde 2016. O nosso desemprego também está crescendo, atingindo aí 14 milhões de pessoas. E os investimentos do governo federal para os setores prioritários, uma tendência a reduzir significativamente para 2021. Haja vista aí o aumento da despesa do governo com os benefícios previdenciários e governamentais. Por outro lado, na contramão de tudo isso, a gente tem um crescimento do agronegócio, né, que fechou com uma alta do PIB em todos os seus segmentos e passou a representar aí mais de 1/4 do PIB do Brasil. E falando aí em agronegócio, eu aproveito para apresentar os nossos diretores especialistas da ANEFAC nesse assunto, o Roberto e a Giovana, que serão os debatedores do nosso evento de hoje. Roberto, passo para você a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos, né, que fazem parte desse excepcional evento. Meu nome é Roberto Rodrigues, sou diretor de agronegócio da ANEFAC, também sou fundador e diretor executivo da RR Life Consulting, uma empresa especializada e voltada para soluções financeiras customizadas no setor do agronegócio, e ao mesmo tempo em que também tenho a honra de participar de algumas discussões sobre soluções econômicas e financeiras através do Ministério da Agricultura, do MAPA, e também da Mackenzie, o MacAgro, onde, inclusive, eu sou aluno do doutorado em Finanças e Controladoria Empresariais. Ótimo evento, obrigado a todos pela presença. Giovana, passando a palavra para você. Obrigada, Grigoleto. Bom dia a todos. Eu sou a Giovana Araújo, eu integro o Comitê de Inteligência de Mercado da ANEFAC, né, o ANEFAC Agro, e sou sócia especialista de agronegócio da KPMG, né, eu acumulo aí um pouco mais de 25 anos de experiência profissional no agro. É um prazer estar com vocês aqui hoje para esse debate importante. Obrigado, Giovana. Bom, pessoal, hoje nós discutiremos aí as mudanças, né, e o novo papel do setor financeiro como articulador das práticas de ESG no agronegócio. E eu tenho o prazer agora de chamar os nossos convidados, né, começando aí pela Carolina da Costa. Carolina, por favor. Bom dia a todos. Prazer aqui estar com vocês e na presença de pessoas com tanta experiência e conhecimento no setor. Obrigado, Carolina. Passando a palavra agora para o Cláudio Figueiras se apresentar. Bom dia a todos. É um imenso prazer representar o Banco Central nesse evento. Eu trabalho no Banco Central há mais de 20 anos, com experiência na supervisão e, ultimamente, na regulação e supervisão do agro, e espero que consiga contribuir bastante para os debates. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Chamando agora o Renato Barros. Renato, passo a palavra para você. Tudo bem? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, um evento aí bem importante aí para o agronegócio como um todo. Eu sou diretor de agronegócio do Grupo Gaia, responsável pelas operações lá do TICRA, dentro do grupo.
Obrigado, Renato. Bom, agora eu convido a Giovana, né, a Giovana Araújo, para nos dar uma breve contextualização sobre o agronegócio. Giovana, passo para você. Obrigada, Grigoleto. Então, antes da gente iniciar esse nosso debate, entrar propriamente no tema de hoje, eu vou fazer uma breve contextualização do agronegócio, né, mostrar um pouco os números, né, do agro em 2020, né, a força do agronegócio. Então, o Grigoleto já comentou, né, acho que foi um dos poucos setores que apresentou, de fato, um crescimento de renda, né, e o agro, com essa performance, passou a representar 26,6%, portanto, quase 27% do PIB do Brasil em 2020, contra 20,5% em 2019, né? Então, realmente, uma performance espetacular do agronegócio em 2019. Quando a gente olha sobre a perspectiva de volume, né, pensando no crescimento médio, a gente está falando de um crescimento médio de 8% ao ano, né, nos últimos 25 anos, em que também caracteriza a robustez desse setor aqui no Brasil, né? Uma outra fotografia muito importante, né, para mostrar a força do agronegócio é a participação que o setor teve nas exportações do Brasil, né? Então, o agro representou, em 2019, 48% das receitas geradas com exportações do Brasil, né, versus 43% em 2019, e aqui alguns grandes destaques. Então, temos aí um crescimento de quase 70% nas receitas de exportação com açúcar, 10% em grãos, 20% para carne bovina, e a China como nosso grande parceiro comercial, representando aí 34% das exportações brasileiras do agronegócio, né? Quando a gente olha a cadeia, né, então pensando dentro da porteira, antes da porteira, depois da porteira, todos os elos do agronegócio apresentaram crescimento, né? Então, você olha o segmento de insumos, um crescimento de renda de 7%, a agropecuária, um crescimento de renda de 57%, né? A agroindústria, um crescimento de 9%, e o agroserviços, um crescimento de 21%, né? Muito atrelado aí a performance das exportações e todos os serviços atrelados, né? A cadeia cresceu, renda 24%, e aí são dois componentes, preço e volume, mas a agropecuária cresceu a sua renda em 57%. Então, novamente, números muito robustos, né? E como eu falei, né, por trás desse crescimento, temos aí volumes e preços, né? E de fato, os preços subiram em dólar no mercado internacional, mas a desvalorização cambial teve um componente importante aqui para maximizar essa receita em reais, né? E quando a gente olha para frente, né, pensando nas cadeias, no dentro da porteira, né, na agropecuária, as expectativas são de contínuo crescimento, né? Então, quando você olha a cadeia de grãos, que gera aí uma renda da ordem de 460 bilhões de reais, aí, depois de um crescimento de 73% na renda em 2019, as expectativas são de um crescimento de 27% em 2021, né? E eu acho que tem um ponto interessante aqui, que grande parte do aumento de preços
nos carros-chefes, por exemplo, a soja, o milho, não foi integralmente capturado no ano passado, então tem muito a se capturar na cadeia de grãos ainda do aumento de preços, né, verificado no ano passado e que se mantém em patamares interessantes nesse início de ano, né? Uma outra cadeia que também teve uma performance interessante do ponto de vista de crescimento foi o hortifruti, né, pensando em frutas, né, e pensando na dinâmica de exportação, então, um crescimento de 17% no ano passado, e uma expectativa de crescimento de 6% esse ano, né, e a cana, pensando aí na cadeia de valor, se beneficiou muito, né, com o aumento dos preços do açúcar, que não foram, novamente, como no caso da soja, integralmente capturados pela indústria, pelos produtores. Então, tem muito ainda a se capturar do ponto de vista de renda às empresas da cadeia de valor da cana. Esses são alguns destaques, né, olhando para o futuro, né, então, ainda um cenário muito otimista, pensando em preços, mas também pensando em volumes. É claro que tem alguns desafios do ponto de vista de clima, né, mas ainda estamos trabalhando com volumes robustos de produção, né, então, se configura um cenário promissor, muito positivo para o agronegócio, pensando nesse nosso curto prazo, aqui olhando o ano de 2021, né, e dentro desse cenário, né, os desafios que se colocam para a empresa do setor são de continuar crescendo, né, preservando a rentabilidade, incorporando sustentabilidade e criando novos paradigmas de confiança com o consumidor, né? Então, é preciso, né, sobretudo, financiar esse crescimento virtuoso, né, do agronegócio, né, e, portanto, que tem a ver com o nosso debate aqui de hoje, né, fica cada vez mais imperativo a necessidade de diversificação de fontes de capitais, né, recursos, né, além dos mecanismos tradicionais de financiamento da agropecuária, né, previstos, por exemplo, no Plano Safra, né, que inclui o crédito rural. E talvez um ponto de partida aqui, né, para o nosso debate de hoje, para a gente dar o início, eu queria pedir para o Cláudio, né, convidar o Cláudio agora, né, para o nosso debate, e para ele compartilhar um pouco a visão, né, sobre o futuro do crédito rural, né, do crédito rural, de fato, cada vez estar mais direcionado para o pequeno e médio, né? Obrigado, Giovana, obrigado pelo espaço. Eu, antes de começar, eu quero de perto essa área do crédito rural, que é a área que eu estou à frente hoje. E ano passado, na 28 de fevereiro, julho a fevereiro, o volume de crédito rural no país aumentou cerca de 17%. E em termos de volume concedido dentro do sistema financeiro. Ano passado, nós conseguimos uma aprovação de uma lei, a Lei 13.982, produtores que são atendidos satisfatoriamente no mercado, que são os maiores, para que eles consigam buscar crédito rural. Não só porque o agronegócio, há vários anos atrás, quando começou a ter incentivo governamental, esse incentivo era para todos. Mas, à medida que os produtores foram crescendo, atingindo musculatura, os maiores produtores, hoje, eu diria para você que eles já têm condição de, dentro da tutela e dentro da orientação da política agrícola do país, conseguir andar já por conta própria, buscar recursos e até mesmo fazer esse trade-off entre recursos que tenham um certo incentivo do governo, recursos privados. E, com isso, acredito que a política agrícola do país, onde o Banco Central é um dos membros que tem, junto com a agricultura e a economia, possa incentivar o crédito rural para os pequenos e médios produtores,
para que esses produtores que ainda não, não são atendidos satisfatoriamente pelo mercado, eles possam ser atendidos com esse incentivo governamental. Mas a nossa expectativa é que cada vez mais produtores que forem incentivados consigam sair desse incentivo e buscar os seus próprios meios para conseguir o crédito rural. Hoje nós temos visto determinados produtores, determinadas empresas ligadas ao agro, que eles têm conseguido buscar um crédito rural, conjugando mercado e sistema financeiro, no mesmo preço, até mais em conta que o crédito incentivado pelo governo. Isso significa que o mercado tem conseguido atendê-los e tem deixado mais espaço para que o incentivo venha para quem realmente precisa desse incentivo. Essa é a nossa visão, e eu acredito que os incentivos legais que foram feitos no ano passado e os ajustes que estão em curso vão permitir que esses recursos cheguem efetivamente a quem precisa e os outros que têm uma condição melhor consigam captá-los perfeitamente no mercado. Obrigado. Excelente, Cláudio, né? Então, agora eu vou chamar o Renato para esse debate, né? Como o Cláudio falou, quer dizer, os grandes produtores, eles do agro, eles têm conseguido acessar, né, de uma forma recorrente, né, o mercado de dívida através dessas operações estruturadas, alguns acessam o mercado de equity, né? E o desafio parece, Renato, cada vez está mais para esse pequeno e médio, né? E aí, olhando até para o médio, a gente sabe que os produtores rurais de médio porte, né, eles têm conseguido até acessar o mercado de capitais, né, mas assim, a percepção de que o volume ainda é baixo, né? Então, a alternativa principal para o crédito agrícola tradicional, para esses produtores, ainda tem sido recorrer, né, ao financiamento das tradings, né, olhar o financiamento da cadeia, né, as empresas de insumos, né, em operações de barter. Será que a cadeia, né, tem capacidade de absorver essa demanda de financiamento, né? Como é que você vê o futuro do financiamento agropecuário para esse produtor médio nesse universo de possibilidades, né? Eu queria aproveitar também, se puder falar sobre a sua visão do FIAGRO, né? E agora, mais recentemente, do Fundo Garantidor de Crédito do Agronegócio, né? Não sei se você está acompanhando essa discussão, mas ela coloca uma lupa aí nessa questão de garantias, né? Então, eu queria te ouvir, Renato, como é que você vê esse médio produtor se organizando? Vocês fizeram aí na Gaia uma operação muito interessante, né, para médios produtores, queria te ouvir agora. Legal, obrigado, Giovana. Acho que é boa pergunta, né? Hoje no mercado de CRA, em geral, acho que 80% das operações são direcionadas para as grandes empresas, né, com grandes nomes, que acabam acessando muito pelo tamanho, pelo porte, né? E hoje 20% representam operações pulverizadas onde atingem aí o pequeno e médio, né? Se você for ver dentro da cadeia do agro, grande parte do financiamento do pequeno e médio é através das indústrias de insumos e revendas e cooperativas, né? E as operações que a gente vem fazendo, é justamente para tentar financiar de forma direta ou indireta o pequeno e o médio, ou através de uma revenda que já dá crédito para ele, né? Ou através de uma cooperativa, ou através da própria indústria, né? Então, a gente fez aí recente vários CRAs, onde a própria revenda faz a cessão da carteira deles, né, de recebíveis, ou através de grandes indústrias, onde o próprio cliente da indústria de insumo emite um título para a securitizadora, para a Gaia, né, ou uma CPR, se for produtor rural, ou uma nota promissória, ou CDCA, se for distribuidor, né, e cada vez mais investidores estão gostando desse tipo de operação, né, e conhecendo. Várias operações dessa, a gente tem um seguro de crédito que garante para o investidor um principal e juros, né, e isso acaba atraindo aí mais investidores para esse tipo de papel. O que a gente viu recente agora, o próprio BNDES dando um aval, né, nessa estrutura, justamente para alavancar dinheiro do mercado de capitais para financiar o pequeno e médio. Eu acho que isso é uma grande evolução, né, um excelente trabalho aqui,
tanto a ministra Cristina, o Zé Ângelo, o secretário, né, e agora com o Gustavo, tem feito um excelente trabalho para cada vez mais incentivar o mercado de capitais a financiar aí o pequeno e médio produtor, que é onde realmente precisa, né? O CRA nasceu para financiar o pequeno e médio, né? Então isso é fundamental. Um outro ponto que eu queria comentar, como você falou, é a questão do FIAGRO. Hoje, basicamente, os investidores de CRA são pessoas físicas, né, por causa da isenção, né? E se você comparar com o CRI, uma parte é investidor pessoa física e outra metade é fundo de investimento imobiliário que tem isenção, e o investidor imobiliário cotista, ele recebe a isenção, né? Então, a ideia de criar o FIAGRO foi justamente para trazer também fundos para comprar CRA, não depender só de pessoa física. Se o agronegócio é tão grande que se você for depender só de investidor pessoa física para financiar o agro, ele é limitado. Então, acho que é importante, sim, ter o FIAGRO para trazer institucional, né, trazer mais fundos, e é muito mais fácil o investidor investir num fundo, no FIAGRO, do que comprar diretamente aí um CRA, né, porque o FIAGRO ele vai investir em vários CRA, né, e, além disso, eu acho que acho que é importante também criar trazer outros tipos de investidores, como investidor estrangeiro, né, que agora o CRA em dólar, com a lei do ano passado, a lei do agro, é possível você emitir o CRA em dólar para investidor estrangeiro, né, para trazer aí recursos lá de fora para financiar o agro também. Né, que é muito comum lá, principalmente grandes produtores no centro-oeste para cima, eles produzem em dólar e vendem em dólar. Né, então, é muito factível, assim, eles fazendo operações de CRA em dólar, porque eles já têm um hedge natural. Né, inclusive, eles já fazem operações de pré-pagamento de exportação com bancos internacionais. Né. E quando você abre essa oportunidade para investidor estrangeiro investir e cair em dólar, essa vai ser uma ferramenta essencial, principalmente para aumentar operações de ESG. Né? A gente vê lá fora cada vez mais fundos falando em ESG, né? Querendo investir em papéis em ESG. Né? Então, o CRA em dólar vai ajudar a trazer esses recursos para financiar o agronegócio no Brasil, onde tem cada vez mais o E e o S está sendo cada vez mais relevante. Né? Esse CRA que a gente fez recente foi com 7 produtores, né? Foi um CRA que uma parte do recurso foi para financiar aí o custeio e outra parte foi para investimentos em adequações socioambientais. Né? E ele se compromete a não desmatar durante aí 3 anos. Né? Então, foi uma das primeiras operações onde um grupo de produtores faz um CRA verde, vamos dizer assim. E a gente vê cada vez mais as operações de CRA ter o carimbo verde. Eu acho que o agronegócio em si, ele já é, né? Eu acho que isso daí, você vê várias emissões de usinas, eles são verdes, mas automaticamente as usinas já fazem etanol de cana, etanol de milho, que automaticamente ele já é considerado verde, porque ele reduz aí ele produz um combustível de energia renovável. Né? Então, o agro acho que tem cada vez mais a possibilidade de fazer operações ESG e conseguir captar esses recursos tanto lá fora como localmente. Excelente, Renato. E agora eu quero convidar a Carolina para a conversa, né? Carolina que tem esse olhar de inovação, né? E está muito próxima dessa discussão, né? Dos títulos verdes, né? E, Carolina, a gente viu, de fato, nessa pandemia, um crescimento substancial nessas operações de dívida com emissão de títulos verdes, né? A gente tem visto que essas operações elas têm diferentes instrumentos, né? Então, você tem os bonds, né? Teve empresa do agro que emitiu bond atrelado a metas socioambientais, você tem os FDICs, você tem debêntures, você tem os CRAs, né? E elas podem acontecer em diferentes formatos, quer dizer, os recursos podem ser carimbados, né, para projetos específicos, podem ser recursos livres. Eu queria te ouvir, Carolina, como é que você vê o futuro, as perspectivas para esse financiamento, né, atrelado a metas socioambientais, né? E na tua visão, né,
em que medida, né, de fato, será uma oportunidade também para os pequenos, médios, né? E vamos olhar o contexto inteiro, pequenos, médios e grandes produtores. Excelente, Giovana. Foi bom eu falar depois do Renato, e aí eu faço um gancho, né? Porque você brincou, né? Você falou assim, que eu vou trazer o olhar da Carol de inovação, e para você, de fato, entender as alavancas de inovação, é muito importante colocar uma lupa do lado do ativo, né? De quem que a gente está falando, exatamente de quais oportunidades, de quais setores, né? Então, vamos começar olhando, você apresentou dados super importantes macroeconômicos, mas quando a gente olha a grande oferta de crédito, né, de maneira geral, ela está centralizada em custeio. Quando a gente fala, né, e o Renato fez a ponte aqui para mim, de readequação de solo, de uso de pastagens degradadas, de novos modelos de produção, né, silvopastoril, agroflorestais, né, de forma geral, você está olhando investimentos de longo prazo, né? Então, você está olhando a necessidade de ajudar este pequeno e médio, e aí, obviamente, quando você coloca uma lupa no pequeno, ele tem um conjunto de desafios, quando você coloca no médio, ele tem outro. E a grande pergunta que fica para o setor financeiro é como que a gente entende os problemas concentrados, tanto em público quanto em atividade produtiva. Então, vamos pegar, né, o pequeno produtor. O pequeno produtor rural, eu não sei se as pessoas têm noção, né, ele representa aí quase 1/4 da produção, né, toda de agronegócio do Brasil. Estamos falando aí de mais ou menos 107 bilhões de reais. E é uma população aí que quase que emprega, além da agricultura brasileira, né, 70% dos trabalhadores da agricultura estão em pequenas, né, em agricultura familiar. Esse produtor, ele precisa necessariamente de assistência técnica, muitas das vezes, inclusive, de conhecimento sobre gestão financeira. Então, você simplesmente expandir linhas de crédito e não cuidar dessa formação desse produtor na direção de usar esses recursos de forma mais efetiva para aumento de rentabilidade, não dá conta das oportunidades de desenvolvimento necessárias, né? Então, um grande desafio é como que você conjuga linhas de crédito com assistência técnica. Então, Renato aí participou de uma operação importante que tenta fazer esse tipo de alinhamento, né? E o grande desafio é que, para esse produtor, você necessariamente precisa trazer um case de rentabilidade. Se você não conjuga com rentabilidade, deixa isso explícito, você, obviamente, não ganha, né? Quando você conjuga esses elementos, o crédito pode ficar caro. E aí que entra as grandes oportunidades de inovação, que, por exemplo, né, bem lembrado da operação recente do BNDES com a cooperativa lá da Cotrijal, de, eventualmente, entrar, seja garantindo, né, um fundo garantidor, ou modelos onde você acopla indicadores socioambientais, se você tentar atrair um capital concessionário, né? Em certa medida, tem muita oportunidade dos recursos hoje direcionados para crédito rural vindo do governo, né, ou de instituições consideradas mais dispostas a absorver risco, é você entender onde esse capital pode entrar na estrutura financeira, né? Quer dizer, se você simplesmente coloca como um subsídio puro e simples de crédito, você não necessariamente tem o melhor impacto positivo desse recurso, mas quando você coloca, eventualmente, em modelos que acoplam assistência técnica com crédito, você pode ter o que eu brinco, o milagre da multiplicação dos pães, né? E você gera uma rentabilidade que, em algum momento, paga esse capital concessionário, ou pelo menos, no mínimo, compensa, né? Então, assim, a gente tem aí um super desafio com a agricultura familiar, do pequeno produtor, ela é significativa, e ela demanda, né, esse olhar sistêmico do problema, para você entender como o mercado de capitais pode ser mais efetivo no desenvolvimento de soluções. Quando você vai para setores, né, eu gosto sempre de citar o relatório da The Nature Conservancy, foi recentemente publicado, né, o guia para investidores, para usar, né, que tipo de indicadores podem ser usados para orientar esse crédito de longo prazo mais consciente e mais efetivo, né, no desenvolvimento desses indicadores ESG.
você tem aí um desafio super importante. A pecuária, ela vai crescer em 35% nos próximos 2 anos, ela já é 8,5% do PIB, mas ela é um setor que tem muita oportunidade de intensificação sustentável, né? Se você simplesmente olhar para a demanda de alimentos, dizer, vamos desmatar mais para colocar mais gado, você coloca o Brasil ainda mais na rabeira aí de metas ambientais. Então, você tem que achar maneiras de conjugar pecuária, né, intensificação da pecuária com, por exemplo, plantio de soja, que a gente é outro campeão de exportação, né? E aí, como que você ajuda esses produtores a não desmatarem mais e usar pastos degradados para, eventualmente, conciliar cultivo de soja? Novamente, entra o papel, né, de uma assistência técnica qualificada que ajude esse produtor rural a entender de que maneira ele pode aferir ganhos com esse tipo de movimento. Então, aqui, né, colocando uma lupa, acho que é muito importante a gente partir do problema, dos desafios, tanto setorizados como organizados por público, para que a gente se valha dos mecanismos do mercado de capitais. Em grande medida, tem muito espaço para os bancos privados, as cooperativas crescerem. Aliás, as cooperativas de crédito já cresceram bastante, né, do ano passado para cá, mas entendendo exatamente onde o capital concessionário pode entrar, como que você direciona os mecanismos do mercado de capitais para contratos de longo prazo, e aí, num segundo momento, aqui para não dar chance aí para o debate continuar, acho que tem vários mecanismos de redução de risco que vão tornar esse crédito, mesmo com todos esses elementos, acessível a esse pequeno e médio produtor. Não adianta a gente acoplar um monte de coisa, no final a gente tem um crédito caro, né? Então, é difícil essa equação. Então, você tem que trabalhar com um mecanismo de de-risking, você tem que trabalhar com parceiros do mercado de capitais, agências multilaterais, principalmente de capital concessionário. Então, a gente tem diversas oportunidades de inovação, que, para mim, estão muito mais no arranjo desses atores a serviço dos objetivos aí principais, do que necessariamente no instrumento de financiamento em si, né? Muito interessante, né? Muito, muito rica as suas colocações, Carolina. Eu acho que tem muito a ver. Eu vou chamar de novo o Cláudio para esse crédito rural. Roberto, você quer fazer um adendo? Gostaria. Rapidinho, até mesmo, Giovana, estou achando, assim, eu gostei do comentário da Carolina, que falou depois do Renato, que falou depois do Cláudio, mas foi muito legal, porque a síntese da fala de cada um deles vai de encontro ao que eu estava pensando, né, previamente em trazer aqui para a discussão. E assim, e aí a Carolina agora, eu diria que ela sacramentou uma fala aqui muito interessante, que é assim, ó, por um lado, todo esse esforço do mercado, o Banco Central, o mercado de capitais, todo esse esforço na questão de apoiar o agronegócio brasileiro, na questão da atratividade de recursos para melhorar o fomento dentro das propriedades rurais, enfim. E aí a gente, na fala da Carolina, principalmente, ela comenta sobre a questão da assistência técnica, da questão do apoio ali, né, vamos dizer, até organizacional mesmo, para que realmente se cumpra os elementos básicos para que um produtor de médio porte ou de pequeno porte possa, de repente, acessar um crédito de qualidade. E aí o comentário que eu gostaria de fazer, e aí ele fica aberto tanto para o Cláudio, claro, nos comentários deles, que ele vai falar agora também na sequência, o próprio Renato da Gaia, a Carolina da Mauá Capital, sobre o seguinte, até teve um relatório recente que eu li, acho que muitos de vocês também devem ter feito o mesmo, um relatório sobre o fórum, emitido pelo Fórum Econômico Mundial, que fala que o mundo atualmente, ele já possui 44 trilhões de dólares de passivo ambiental, de passivo para ser tratado, né? Nós estamos falando aqui de ESG, de boas práticas e tal. E nesse contexto, o Brasil, né, no caso o agronegócio brasileiro, ele está diante de uma possibilidade ímpar, porque nós temos condições de, nos próximos 10 anos, segundo o relatório, de avançar em crescimento no PIB, algo em torno de 2,8 trilhões de dólares de incremento no PIB, mas focadamente com a questão da preocupação com as boas práticas
de sustentabilidade, enfim, todas as boas práticas, o ESG, dentro do agronegócio das propriedades rurais. Então, a minha pergunta ou o meu comentário, que vai de encontro ao que todos estão falando, qual, na visão ou do Banco Central, a visão do Cláudio, a visão do Renato no Fundo Gaia, Gaia Agro, no grupo, e da Carolina na Mauá Capital, qual que é a visão desses organismos que vocês representam, e muito bem, por sinal, no que diz respeito à necessidade dos produtores rurais brasileiros, desse porte, desse foco, melhorarem, olharem com muita profundidade para a questão de estarem preparados, de se organizarem também no aspecto financeiro, porque às vezes o crédito vai entrar, e aí como é que ele vai lidar com isso? Quer dizer, o quão preparado e antenado ele está? O produtor rural, finalizando aqui a minha fala nessa etapa, o produtor rural, ele tem uma visão imediatista, talvez por força do mercado, de sempre pegar o recurso agora e tal, enfim, e muitos deles a gente percebe de maneira prática, empírica, que não tem aquela preocupação, aquela preparação necessária para cuidar disso, para fazer uma boa gestão financeira. Isso pode ser exatamente o fiel da balança que vai impedir que ele alcance um recurso de qualidade ou não, que ele alcance um recurso de qualidade. Então, a minha colocação, a minha colaboração nesse primeiro momento seria, na visão do Banco Central, do Fundo Gaia e da Mauá Capital, o quão importante como seria isso, as organizações rurais, principalmente produtores rurais, deveriam se preocupar com as boas práticas da gestão mesmo, inclusive finanças organizacionais e tudo mais. Obrigado, Roberto. Obrigado, Giovana. Tanto o Renato quanto a Carolina, eles passaram por 2 pontos que nós consideramos muito importantes e que estão na esteira do Banco Central no último ano, no tratamento do agronegócio. Eu vou passar para vocês um pouco da visão do banco e depois algo muito particular meu com relação a essa situação. Uma das coisas interessantes que nós vimos, e que eu vi que o Renato falou muito, ele falou do FRIAGRO, falou da CPR, e ano passado nós fizemos algo, parece simples, mas na lei, antes as CPRs elas ficavam nas tradings, ficavam nas fornecedoras de insumos, mas essa CPR que eles tinham que fazer um CRA e colocar no mercado. Recentemente, nós permitimos que os bancos pudessem também comprar isso aí e dividir esse trade-off com o mercado. Então, essa operação coloca para dentro desse mercado de capitais uma instituição financeira que vai poder cumprir algum tipo de obrigação de crédito rural comprando essas operações e também o mercado com os CRAs. Então, isso nós acreditamos que vai aumentar a competição e vai fazer com que essas pessoas procurem mais esse negócio do mercado e traga para dentro do mercado instituições para operar essas operações que são mais fatiadas e essas novas empresas. A gente tem visto que securitizadoras e algumas outras empresas já têm se movimentado depois dessa pequena coisa sutil que nós fizemos. O FIAGRO, como ele lembrou muito bem, vai trazer esse novo impulso, vai permitir que um fundo possa investir e tornar mais dinâmico esse mercado, porque nós sabemos que não só as pessoas físicas não vão ter condições, mas o que nós estamos tentando trazer também é trazer a visão da parte de sustentabilidade para o agronegócio. Recentemente, nós colocamos em audiência uma consulta pública. Essa consulta pública busca fazer uma separação e uma grande uma grande separação e direcionamento do mercado, onde as operações de crédito tradicionais, que legalmente estão corretas, que nós olhamos a nossa legislação, ela já é bastante tensa, de ter que preservar a área, preservar a propriedade naquela situação, e, ao mesmo tempo, trazer critérios de sustentabilidade para outras, conjugadas com o Open Banking. Hoje, onde o produtor não só vai fornecer os dados para as instituições financeiras, mas quando o projeto estiver totalmente pronto no início do ano que vem, ele também vai poder fornecer para os fundos, para o mercado e permitir que esses outros capitais entrem no financiamento do agronegócio. Agora, o Roberto colocou uma coisa muito importante, a Carolina também tinha falado. Nós precisamos ter uma preparação nos nossos produtores, ter uma assistência técnica de qualidade e ter uma instrução, um treinamento de finanças. Onde que nós enxergamos que isso é
vai trazer muito ganho para o nosso mercado, incentivando as cooperativas de crédito, incentivando as cooperativas de produção agropecuária e, de preferência, quando existe a conjugação das duas, porque traz o aspecto financeiro, traz o aspecto técnico do agro e faz com que essas operações cresçam. O que nós vimos hoje, isso tem entrado por dentro do centro do sul e subiram até o centro-oeste todo, e entrando alguma coisa no sudeste, mas é mais o centro-oeste e sul, que as cooperativas elas têm feito justamente com que esses pequenos produtores, esses produtores menores, consigam ter uma assistência técnica melhor, uma visão financeira e tentar melhorar a qualidade da sua produção. Nós sabemos que somente com o que já tem hoje aberto, recuperando pastagem, integrando lavoura, pecuária, floresta, e vendo a estrutura de agro distribuída no país, nós já podemos aumentar em muito a produtividade sem sequer mexer em nenhum aspecto ambiental que realmente tanto compromete o nosso país lá fora. A nossa ideia, não só com a parte da política de responsabilidade socioambiental e climática, que também está em consulta pública, nós colocamos junto nessa esteira o crédito rural também, porque nós entendemos que o crédito rural, em função do sistema que nós construímos há uns anos atrás, de nós termos a coordenada, e nós vamos conseguir, com esse sistema do Banco Central, integrar 7 grandes bases de governo para olhar, dar aquela visão inicial e partir da credibilidade que os sistemas do banco têm, para que um produtor rural ele possa pegar essas informações que estão dentro do Banco Central, que são a réplica das carteiras das instituições, que hoje nós obrigamos eles a replicarem todas as operações dentro do nosso sistema para fazer o filtro. Esse filtro é grande, já tem cerca de 1.300 verificações e vai ter as verificações de sustentabilidade agora também. Então, vamos permitir que o produtor possa realmente fazer uso de uma base confiável e usar essa base para o mercado, para os fundos, para os investidores, conjugado com a competição que nós lançamos nas instituições financeiras a partir do momento que nós permitimos que elas fossem também nesse mercado e não só comprar direto do produtor, mas comprar de alguns intermediários e trazer esses papéis trocando por liquidez para o mercado. Então, eu acredito que nesse contexto de hoje, nós não podemos perder a oportunidade que o mundo está nos dando, de muitos capitais para investimento sustentável, e a nossa equipe recentemente fez 2 frentes muito grandes, muito inovadoras. A responsabilidade, trazendo para o sistema financeiro a responsabilidade climática, onde os bancos vão ser essa política, e trazendo juntamente para as operações de agro, que inicialmente eu acredito que o sistema vai fazer um filtro mostrando, olha, nós temos uns 85, 90 que são agro comum, mas temos 10 aqui, mas a política governamental e os próprios mercados vão fazer com que produtores saiam desse tradicionalismo do agro para migrar para o agro sustentável. Principalmente que ano passado, quando o presidente do Banco Central anunciou a agenda, o pilar de sustentabilidade, ele falou, a intenção de governo é que os formuladores da política agrícola possam trazer incentivos financeiros para que os produtores rurais saiam do crédito rural tradicional para um crédito rural sustentável. Sabemos que não é uma mudança da noite para o dia, mas a partir do momento que o incentivo financeiro estiver aberto e o incentivo de sistema, de open bank, divulgação de informações, onde o produtor pode levar isso para os investidores internacionais e para os fundos, nós vamos dar o grande salto que nós precisamos do agro. E, mais do que nunca, esse incentivo que o banco começou a dar alguns anos atrás para o cooperativismo, cooperativismo de produção agropecuária e também de crédito, vai permitir essa migração, porque às vezes é muito complexo um produtor pequeno ele conseguir ter toda essa assistência de tecnologia, mas se ele estiver por trás de uma cooperativa que às vezes pega 15, 18, 20 mil produtores, eles vão conseguir realmente alcançar esse mercado que nós tanto almejamos que eles alcancem. Eu não quero entrar muito mais no tempo de vocês, mas eu tinha necessidade de fazer esses comentários, falar dessas inovações e agradecer, porque elas estão extremamente alinhadas ao que o Banco Central e a nossa equipe tem tentado fazer com relação a ter um agro melhor e sustentável.
Então, antes do Renato e a Carolina falarem, né? Então, só para complementar, e já que a gente está falando muito de desafio, né, Cláudio, Roberto, o Roberto colocou o desafio financeiro, né, da gestão financeira, e aí, aproveitando agora a fala de vocês, Carolina e Renato, que outros desafios vocês veem, além do financeiro, né, que o Roberto colocou aqui, para esse crédito atrelado a metas socioambientais se consolide, né? E aí, seja ele do ponto de vista de métricas, né, da auditoria, da certificação, né? Então, eu queria adicionar esse outro elemento aí para a gente capturar a visão de vocês sobre. Renato, quer ir primeiro? Pode falar, depois eu falo. Bom, primeiro, foi assim, muito importante a fala do Cláudio, mostrando aí a disponibilidade e a visão de um regulador fundamental, né, para que essa visão se estabeleça. E aí, obviamente, vem a pergunta que você fez, né, Giovana, quais as barreiras, né, como que isso pode, na prática, virar realidade, entendendo os diferentes contextos desse tomador de crédito, né? Primeiro grande desafio embora a gente teve um estudo recente da McKinsey que diz que o Brasil foi o que mais cresceu em digitalização, né, do ponto de vista de uso de canais online, ao longo, inclusive, de toda a cadeia de produção, a gente ainda tem um desafio gigante no produtor pequeno, que é um desafio, acima de tudo, de infra, e que, obviamente, se bem instalada essa estrutura, você pode baratear muito o mecanismo de assistência técnica via plataformas digitais. Tem alguns cases acontecendo no Brasil. Eu gosto muito de citar o case do Solidariedade, lá no Turuê, com cacau e pecuária, né? Eles estão fazendo esse trabalho aí há mais de 5 anos e já aumentaram a renda desse pequeno produtor rural em mais de 56%, conjugando alguma digitalização, até porque eles têm uma dificuldade grande, mas com assistência técnica, quer dizer, estudando o mecanismo de como você pode baratear esse modelo, né? E aí a tecnologia tem um papel importantíssimo, né? Seja de rastreamento, seja de apoio na ponta. Agora, isso só não é suficiente, né? Quer dizer, tem todo um desafio do investidor, aí falando agora do passivo desse problema, que é de que maneira que ele pode exercer o uso efetivo de indicadores para cobrar. Quer dizer, o Banco Central traz a visão, mas tem um desafio aí dos agentes econômicos em fazer o monitoramento desse crédito, né? Acoplando essas metas de sustentabilidade. Então, isso é um processo que está se desenvolvendo ainda. Existem algumas instituições internacionais, eu menciono de novo o The Nature Conservancy, que faz algumas propostas de que indicadores podem ser acompanhados, por exemplo, na linha do que o Cláudio falou, e eu assino embaixo, quer dizer, nós já temos condições hoje no Brasil de não degradar mais pastagens, né? Só na conversão de pecuária para, por exemplo, soja. Então, esse é um indicador para se usar, né? Quantos % de pastagens foram convertidas em soja ou em outro tipo, né, de produção? Como que emissões de carbono, isso é difícil a beça de monitorar, você precisa da tecnologia para isso, né? Então, existe um elemento aqui, uma variável tácita, que é fundamental para viabilizar o sistema, tanto do ponto de vista de barateamento, quanto de informação, que é a tecnologia, né? E aí a gente está falando de um país continental, onde você tem níveis muito díspares de acesso a recursos dessa natureza, dependendo do público que você está falando. E aí, obviamente, com essa dificuldade na ponta, o mecanismo de retroalimentação para quem investe fica mais complicado. Não é à toa que acaba havendo uma preferência por produtores médios ou grandes, porque é onde a informação chega, né? Agora, a gente tem que ser incansável, porque se você realmente quiser dar um salto de sustentabilidade, você vai ter que descer em níveis onde o risco de crédito aumenta. E aí, obviamente, o papel da tecnologia, não só da ciência técnica, não só no desenvolvimento, mas também na demanda por tecnologias que tornem isso acessível e que sejam geradoras de informação. Não é à toa que o setor de agrotech está crescendo muito nessa esfera de prover informações que alimentem a base dos tomadores de decisão de investimento,
é crucial, é uma barreira a ser né, superada, para que realmente você consiga, na prática, fazer com que o investidor consiga monitorar de fato esses indicadores, né? Você tem dashboards hoje muito bem desenvolvidos, que podem servir, quer dizer, não é que falta inteligência desses indicadores, o que falta é a capacidade de transformar essa visão de indicadores em informação de fato rastreável. Não é à toa, né, que você vê, quem foram os pioneiros nesse tipo de processo são as grandes empresas, até porque elas são as mais cobradas internacionalmente por prestar conta dessas informações. Então, rastreabilidade de cadeias, um bom lugar aí para você começar, e eu acredito muito nas cadeias de suprimentos de grandes empresas, é exatamente o que o Cláudio falou, ajudar esses pequenos, via cooperativas, a se plugarem nessas grandes cadeias alimentares, né, geralmente bancadas com risco de empresas, para que eles possam ter acesso às tecnologias às quais essas empresas têm acesso, e com a questão de de-risking, fazer com que você consiga fechar a equação de um crédito acessível na ponta também, né? Então, em linhas gerais, acho que a gente tem aqui, falando, né, de forma bem sintética, a barreira de rastreamento de informação e de uso adequado de tecnologia para que esses serviços de desenvolvimento cheguem na ponta para quem mais precisa. Bom, posso complementar aqui? Sim, por favor, Renato. Bom, acho que tanto a Carolina acho que falou super bem, eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente tem aí alguns exemplos. A gente fez um CRA de R$1 milhão para agricultores familiares lá no sul da Bahia, né, junto com a Taboa, e a Taboa que faz o microcrédito naquela região, né, em conjunto com o Instituto Arapiaú. E foi bem interessante, porque ela sim dá assistência técnica para os pequenos produtores, né, foi o primeiro CRA sócio e ambiental, né, já que os produtores lá plantam em sistema aí cabruca, seja no meio da floresta, e quando a gente fala em assistência técnica, acho que é fundamental, né? Não adianta só a gente levar o recurso para a ponta se não tem alguém assessorando, e quem faz muito bem esse papel seria a própria cooperativa também, né? Nesse CRA que a gente fez recente com 7 produtores, foi em conjunto com a Produzindo Certo, né, que faz essa assistência técnica, emite aí o certificado, né, com base aí principalmente nos critérios aí da CBI, os critérios de agricultura, né, que foi desenvolvido aí em conjunto com a Climate Bond Institute. E em conjunto, essa operação foi em conjunto com a Thrive, que é uma empresa de tecnologia. E aí eu acho que a gente só consegue realmente escalar, trazer mais recursos para financiar aí o pequeno e médio, se realmente a gente trazer tecnologia aí nas operações, né? Então, acho que o Open Banking vai ajudar muito, que vai trazer informações super importantes para que fintechs, outras empresas vão conseguir ter dados e mais informações para poder emprestar cada vez mais para o pequeno e médio produtor. Tá? Acho que a digitalização, tanto na parte de informação de crédito, como na parte de formalização de garantias, de laços, né, confecção de CPRs de registro, né, a gente vai conseguir, sim, escalar cada vez mais e financiar aí o pequeno e médio produtor, né? E esse ponto que o próprio Cláudio comentou, da CPR hoje, acho que é fundamental para também levar essa informação para o tomador de crédito, né? Acho que hoje a informação que você tem é só referente a crédito bancário e você não tem informação quanto de aquele produtor tem de CPR no mercado, né? E com isso a gente vai conseguir ter mais informação e ter uma avaliação melhor do crédito para financiar o pequeno e médio produtor. Excelente. Eu queria, né, e aí também chamar um pouquinho novamente o Cláudio para a conversa, porque assim, você mencionou, Cláudio, acho que ficou muito clara a visão do Banco Central, né, e a importância do mercado financeiro como indutor aí dessa agenda socioambiental. Eu queria entrar, né, nessa mais em detalhes, né, colocar uma lupa nessa proposta que está em consulta pública, né? Fala um pouquinho para a gente, Cláudio, quais são os grandes pilares, né? Mas mais do que isso, quais são os pontos de consenso
quais são os pontos de discordância, né? Eu sei que você também é um entusiasta da tecnologia, né? Fala um pouquinho também das frentes, né, que estão no radar do Banco Central, do ponto de vista de tecnologia, né, digitalização, para dar suporte a essa jornada, que parece, de fato, ser uma jornada, né? Então, o que está em consulta pública é um primeiro passo, né? Divide um pouquinho mais sobre o que está na mesa hoje. Obrigado, Giovana, obrigado pelo espaço. Só apenas, antes de dividir um pouquinho dessa tecnologia, falar um pouco da conversa da Carolina e do Renato. Essa parte que nós quisemos trazer para o mercado de transparência, de demonstração, de mostrar os dados e até mesmo de incentivar os produtores com tecnologia, como o Renato falou dessa operação da Thrive, é muito importante porque nós entendemos que o que vai fazer o pequeno e até o médio se descolarem e irem para o mercado e usarem operações melhores e tornar o crédito mais sustentável, vai ser a associação de assistência com tecnologia, e isso só vai ser feito pelas cooperativas, os agregadores disso daí. Vamos entrar um pouco nessa grande jornada de TI, porque eu acho que isso é importante fazer a primeira separação. O Banco Central, lá em 2014, ele lançou a política de responsabilidade socioambiental, foi uma coisa inovadora, nova de mercado. Em 2021 já lançou uma consulta para inserir nessa política elementos mais fáticos e palpáveis e a parte climática. E o que vem por trás do agro? Por trás do agro vem um sistema que em 2013 nós fizemos para controle, porque tinha muito subsídio, e onde nós fizemos com que todas as operações que estão dentro do nosso sistema financeiro nacional passem por dentro de um registro do Banco Central. Inicialmente era um registro, críticas básicas, ao longo dos anos nós fomos aumentando, trouxemos tecnologia de olhar as coordenadas geodésicas, ter as coordenadas geodésicas, cruzar as coordenadas, e qual é a grande sacada de tecnologia que nós vamos fazer? Qual é o grande passo de tecnologia? Eu diria que é um passo gigante, mas que é o primeiro passo só. Nós temos hoje uma dificuldade em informações no mercado. Então, os grandes players têm uma simetria, não conseguem, de repente, ter acesso a todas as informações, todas as bases. O Banco Central, por ser um órgão de governo, conseguir fazer acordos de cooperações técnicas, nós pretendemos, na hora que qualquer operação de crédito rural entrar, não obstante as 1.300 críticas que já existem hoje no sistema, nós vamos entrar por dentro da coordenada geodésica da área e já fazer uma segunda linha de defesa, uma verificação para trazer mais segurança para quem está no crédito, onde olhar o Serviço Florestal Brasileiro, olhar o IBAMA, olhar o ICMBio, olhar a FUNAI, olhar a Secretaria de Trabalho e Emprego, olhar a INCRA, e fazer com que a operação de crédito que foi colocada, ela, no mínimo, vai ter regularidade legal do país, que já é uma coisa muito importante para qualquer um que vai investir, porque é o mínimo que se tem e já é um avanço, porque já é uma operação que não está entrando na área de preservação permanente, não está na unidade de conservação, não está dentro de uma área que não se poderia ter crédito, ou se for alguma operação e dá exceção, a instituição financeira vai ter uma sinalização do Banco Central, olha, instituição financeira, verifique se essa operação realmente é do jeito que você quer fazer. E aí, a partir desse momento, nós vamos ter, dentro do sistema, disponível para a instituição financeira, disponível para o produtor, e a partir de 1º de janeiro, para qualquer um que o produtor quiser disponibilizar no Brasil ou fora, investidores internacionais, um teste de TI de régua de dois entes, a instituição financeira e a parte do Banco Central, que é a segunda linha de defesa, de que a operação ela está estrita legalidade, e nós criamos agora, nessa consulta, depois de consultar organismos internacionais, nacionais, certificadores, temos um memorando de entendimentos com a CBI, para a troca de conhecimentos técnicos também, e colocamos itens que não são exatamente todos, mas são itens que já dariam o passo inicial de qualquer certificação para uma operação ser sustentável. Então, se queremos emitir um crédito, um título verde, a operação entrou no sistema, foi aceita, e tem alguns critérios de sustentabilidade que nós colocamos. Qual é a base de colocação de critérios de sustentabilidade?
verificabilidade por sistema, pelo Banco Central, TI, e verificabilidade pela instituição financeira que já está na esteira do crédito dela. Então, nós conhecemos, como nós fiscalizamos a instituição, sabemos o que está na esteira e temos a parte de TI e associamos os dois. Então, os critérios de sustentabilidade que tiverem ali são verificáveis e dão mais segurança para quem? Para quem vai fazer a second power opinion, para uma certificadora, para uma agência de rating. Então, esperamos que logo em breve, 1º de julho a primeira fase, segunda fase já logo em 1º de janeiro, mas 1º de julho a primeira, onde nas bases de dados abertos do Banco Central, que ficam na internet, nós vamos ter ideia. Eu tenho uma instituição X, ela tem uma carteira de crédito rural, onde nós identificamos, ou pelo menos está disponível ali, que X% dessa carteira tem característica de sustentabilidade, X% ela está dentro da parte de operação de crédito tradicional, que no mínimo está cumprindo as regras. Isso, para quem está olhando de fora, é um grande avanço em termos de país, porque nós vamos ter uma verificação de segunda linha do Banco Central e devolver não só para a instituição financeira e com o Open Banking para o mercado para utilizar. E eu acho que essa visão de devolução do mercado, mais o que nós criamos a partir de 1º de janeiro agora com a lei, que é o registro das CPRs numa central, e até 2024, 100% das CPRs do país, nós vamos criar um ambiente para que os recursos de sustentabilidade venham para o nosso país. E essa consulta que nós fizemos como se diz, é um trade-off muito difícil, porque, ao mesmo tempo que, para os produtores, é um aperto na régua imenso, para quem está no mercado da sustentabilidade, não é exatamente uma política total, mas é o primeiro passo de uma certificação, o primeiro passo de uma verificação de uma operação que tem característica de sustentável. Então, os gestores de recursos e os fundos, a partir do momento que tem uma segurança, que a operação transitou dentro de um sistema do banco com várias verificações e integração de 6, 7 bases governamentais, ele vai ter o passo inicial para que ele possa estruturar uma operação melhor e até mesmo mais interessante para os produtores. E nós esperamos que essas cooperativas que nós tanto temos incentivado, elas procurem trazer os pequenos produtores e os médios para receber também esse recurso que está disponível para esse tipo de investimento. Tá? Então, essa consulta é um marco em termos de crédito rural no país, que vem junto com a política de responsabilidade socioambiental. Ou seja, a instituição financeira tem uma PRSAC super rigorosa, com os critérios ESG. Aí, de repente, quando vai olhar o crédito rural, poxa, mas a sua carteira de crédito rural não tem esse negócio. Ou, ao contrário, ela não tem uma política tão rigorosa, mas identifica que a carteira dela tem bastante sustentabilidade. Eu acho que essa vai ser o divisor, porque vai ter uma declaração, montagem da instituição, mas vai ter pelo menos um pedaço da carteira da instituição sendo devolvida para ela pelo Banco Central, dizendo, olha, a sua política é uma, mas a sua carteira é um pouquinho diferente daquilo ali. Eu acho que para o mercado vai ser uma grande abertura e um avanço. Óbvio que nós não tínhamos condições de dar um passo maior do que as nossas pernas, mas o passo de TI que nós estamos dando, eu diria o seguinte, foi um sistema que começou alguns anos atrás, há 3 anos nós começamos a investir em cruzamento de coordenadas geodésicas, que são algoritmos grandes, e vai sair agora esse cruzamento. Esperamos em breve, que nós estamos aprendendo também a fazer inteligência artificial com imagem de satélite, inserir no nosso sistema daqui a um ano, satélite também. Vai ter não só coordenada, como alguma coisa relacionada. Mas a ideia inicial é o que está na esteira agora. Vamos sair com uma operação que passou pelo crivo de coordenadas, de locais, e está numa área que realmente o crédito poderia ocorrer. E se tiver o critério de sustentabilidade, eu tenho essa adicionalidade que nós criamos. Isso não significa que a operação é sustentável, mas a conjugação e a visão de quem está fora para olhar, já vai saber que o primeiro filtro, o primeiro passo para buscar uma certificação, buscar emissão, ou até mesmo para participar de alguma política de governo, porque essa política não é só do Banco Central, envolve os outros formuladores, o Banco Central vai dar, como se diz, os elementos para os formuladores de política dizerem, olha, quem tiver 3, 4 desses critérios de sustentabilidade, quem tiver esse, eu vou dar 10% a mais de limite de crédito, eu vou dar 20%. Então, nós vamos botar na mesa para os formuladores que temos critérios de sustentabilidade factíveis, checados, e que eles vão poder formular a política agrícola no sentido de desenvolver
uma agricultura de sustentabilidade saindo da agricultura tradicional. Eu acho que é isso para não tomar. Excelente, Cláudio. Excelente, pessoal. Eu vou aproveitar esse gancho, Cláudio, aproveitar um momento. Nós temos algumas perguntas aqui do público que está nos assistindo. Uma pergunta é o seguinte, né, para todos os convidados aí, os debatedores, né? Se alguém sabe informar onde conseguir os dados sobre o comportamento de valor do alqueire de terra no interior de São Paulo. Bom, enquanto a gente vai pensando, eu vou partindo aqui para a segunda pergunta. Se você me deixar, pelo silêncio nas rodas, essa é uma operação muito pessoal e muito difícil. O que nós, da fiscalização do banco, sabemos é que as instituições financeiras que operam em crédito dentro das regiões, elas costumam ter, para fins de precificação e controle interno, essa métrica de valores nos sistemas deles. São informações muito pessoais das instituições, porque quando nós fazemos a fiscalização dessas instituições, nós identificamos que eles fazem essa métrica por quê? Porque eles precisam, às vezes, registrar uma operação no cartório, registrar uma garantia e saber como que é a operação, se aquela garantia realmente é suficiente para a operação que está sendo cursada. Então, é uma métrica que as instituições têm se desenvolvido internamente, mas nós, no banco, não temos na nossos dados públicos. Seria até interessante essa pergunta, mas hoje nós não temos isso. Mas eu posso te dizer que as instituições que operam na região, cooperativas, bancos, eles costumam ter por quê? Porque eles são obrigados pela regulamentação do Banco Central a, quando constituir uma garantia, ter uma noção, uma avaliação daquela garantia. Pode não ser exatamente o melhor valor, mas é algo que ele usa, consome internamente para isso aí. Então, acho que isso aí é o que eu tenho a contribuir. De informação pública, agora botando o meu chapéu agro, né, eu sempre olho os números do IAC, né, e aí você pode olhar o alqueire, você pode olhar valores de arrendamento, então só para deixar registrado aqui. Obrigado, Giovana. Obrigado, Cláudio. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. O processo para escalar o financiamento de pequenos e médios produtores, existe a necessidade de um agente intermediador? E tem mais um complemento, né? Visto que a maioria, né, que a maior parcela dos produtores, eles ainda não são digitalizados. Quando muito, né, eles fazem uso da comunicação via e-mail, né? Qual seria o caminho para alcançar esses produtores que cada vez mais, para ter cada vez mais independência, né, de programas governamentais? Eu gostaria de agregar, eu sei que os colegas também podem dar informação. A gente falou da importância das cooperativas, né? Foi dito aqui por vários aqui de nós. Acho importante também, falando até de inovação, a gente ressaltar o papel das empresas como off-takers, né? Por exemplo, a Mauá agora foi uma das que foi selecionada pelo Climate Policy Initiative com um projeto que testa justamente esse conceito para pequenos produtores na região lá da Amazônia, né? Então, é muito importante o papel dessa grande empresa, não só garantindo compra e, obviamente, uma conexão com as cooperativas, mas também provendo informações, né? Na linha do que a gente estava dizendo, a importância das informações como mecanismo de redução de risco e de, obviamente, input para que esses pequenos produtores tenham apoio dessas próprias empresas que dependem das mesmas cadeias de suprimentos nesse desenvolvimento. Então, acho importante ressaltar, tem muito espaço para inovação, acho que quando a gente fala aí da iniciativa privada, ela tem um papel importante no mundo, né, o que a gente tem olhado do ponto de vista de mecanismos de desenvolvimento desses pequenos, em especial, quando existe o papel da grande empresa, isso é determinante, isso faz diferença. Então, acho que elas entram, né, é importante aí, tanto como garantia de compra, obviamente, esses contratos entrando, por exemplo, num fundo de recebíveis, como provendo apoio e tecnologias que elas têm acesso, né, e que podem, obviamente,
passar para a cadeia da qual elas mesmas se beneficiam, e, ao mesmo tempo, podendo entrar, inclusive, como investidoras, né? Então, acho que é um mecanismo que cada vez começa a chamar mais atenção, chama as empresas também para uma responsabilidade grande, né? Não é só olhar para si quando você faz as emissões de green bonds, mas é pensar também nessa lógica de novos instrumentos de financiamento, como o Sustainability Linked Loan, que são atrelados à meta de sustentabilidade. Faz todo sentido que eles desçam e olhem toda a cadeia de suprimento, e coloca a empresa também com, né, a expressão, né, skin on the game, quer dizer, a responsabilidade pela própria cadeia da qual ela é beneficiária, né, seja como garantir, meus colegas certamente podem falar mais, além do intermediário, o papel também das grandes empresas nesse arranjo. Eu concordo com a Carolina, eu acho que para atingir o pequeno e médio é importante o papel aí desse intermediário, que seria uma cooperativa, ou uma própria revenda, ou uma indústria, ou uma própria trade, um off-taker, que já tem relacionamento com o produtor, né, já conhece, né, e faz toda essa parte de organização e passar informações hoje. Mas acho que à medida que eu tenho cada vez mais, que a gente tem cada vez mais aí o Open Banking, a digitalização, as próprias fintechs, né, eu acho que sim, isso daí vai facilitar a fazer operações de forma direta, sem a necessidade desse intermediário. Né? Essa, para mim, seria uma tendência aí no médio e longo prazo. Eu também concordo com você, Renato, porque o que nós temos visto é que o crédito rural, antes, ele tinha algumas travas legais de fazer operação digital. E ano passado, acho que nós conseguimos matar todas essas barreiras digitais, de barreiras não digitais de fazer o crédito rural, digitalização, emissão eletrônica, assinatura eletrônica e tudo mais. E nós vimos que, recentemente, nós temos o Lab lá do Banco Central, onde as fintechs apresentam projetos, tem aparecido um projeto de fintech, nós temos dado ajuda, assessoria, minha equipe fez fazendo isso, e essas novas fintechs, eu diria para você que elas estão começando a pegar um pedaço do mercado onde as cooperativas fazem a ligação com as grandes empresas. Hoje em dia, é muito mais fácil uma fintech com grande tecnologia, bons sistemas, bons apps, bons programinhas de inclusão do agro, acessem as grandes empresas. Mas eu não amo da parte das cooperativas, não, porque ela que vai dar o que o Roberto falou muito, que é a assistência técnica, é a parte que o produtor vai precisar para ele melhorar a produção. A tecnologia vai ligá-lo ao mercado, mas ele vai precisar de alguém por trás para dar a tecnologia para o mercado aceitar essa ligação. Porque a ligação com o mercado ela tem que vir acompanhada de uma tecnologia de produção. E eu diria para você que esses produtores, que alguém fez a pergunta que a Carolina estava respondendo de acesso, realmente, acessar as linhas governamentais é bom para o pequeno, mas buscar uma cooperativa, buscar alguém que possa permitir isso vai ser melhor. E eu diria para você que um sonho nosso de alguns anos atrás é que o Manual de Crédito Rural, algum que já mexe em crédito rural já deve ter visto aquele negócio, tem umas 500 páginas, para tentar descobrir uma linha de crédito ali, tem que ler muito. 1º de maio agora, nós fizemos uma rearrumação dele, tirando coisas que não serviam e botando, e fizemos uma construção de uma tabela onde qualquer produtor, qualquer um, vai entrar num capítulo do manual e vai ter 30 páginas de todos os possíveis créditos que têm algum incentivo governamental ou créditos que não têm, estão lá dentro do manual com respectivas ranges ou taxas ou a forma de acessar. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu queria fazer uma pergunta, Carolina, para você, e também os demais com vontade de responder, uma dúvida minha particular. A gente ouve muito falar no mercado do Green Deal, né? E como eu estou atrelado aí à área tributária societária, né, a gente vê que são lançados vários programas, várias linhas de benefícios, né? E também existem várias negociações no mercado, mas que elas não se conversam, né, com a Europa, a Ásia ou até mesmo a Américas. Você acha que a nossa estrutura hoje, atual, brasileira, para o Green Deal, ela está bem alinhada com o resto do mundo, Carolina? É um belíssimo debate, hein, Grigoletto? É uma bela pergunta e longe de eu ser dona da verdade, né? O que eu posso dizer
dos grupos do qual faço parte, né? Nós temos bons representantes em termos de plataformas de conhecimento, operando no Brasil e oferecendo uma base de dados de informação que faz com que a gente tenha acesso ao que é a agenda global, né? Então, temos The Nature Conservancy, WWF, WRI, quer dizer, os próprios internacionais, que têm, obviamente, referências aqui, GRI, TCFD, quer dizer, a gente tem bases de informações sobre bons indicadores e métricas para que a gente realmente consiga dizer que algo é green. E quando eu falo green, também estou falando de social, né? Estou falando dessa interação quase que simbiótica. Eu acho que a fala do Cláudio foi importante, né? Porque isso precisa ser apropriado por um grande regulador, senão você fica na esfera de métricas e dashboards que ficam proprietários, né? Então, cada instituição financeira tem o seu. Você hoje não tem, obviamente, isso no mundo é a discussão do momento, quem são os certificadores, e a gente tem aí iniciativas sendo gestadas e desenvolvidas de como que você, de fato, carimba que um deal, né, que uma operação é verde ou não. Então, por exemplo, eu estou no grupo, a CVM está fazendo isso, eu estou no grupo da Ambima, que está desenvolvendo um conjunto de principiológico, né, então é difícil escrever na pedra, e aí você tem aí diversos atores do mercado financeiro desenvolvendo e tentando dialogar para que você tenha parâmetros, pelo menos, né, denominadores comuns. Mas a entrada de um banco central, por exemplo, é fundamental, e eu estou entendendo pela fala do Cláudio, né, que eles já fizeram essa lição de casa, né, e que estão, de alguma maneira, conectando todo esse dashboard tecnológico a métricas que sejam comparáveis e conversem com o investidor internacional. Porque a imagem do Brasil, a gente sabe bem, apesar de todo o nosso pungente crescimento no agro, a gente também é bastante criticado, né, por várias a gente, obviamente, tem estrutura para aplicar o Código Florestal, mas a gente sabe que, na prática, a implementação disso é lenta há 10 anos, né? Então, quer dizer, e, obviamente, quando você começa a olhar os parâmetros globais, por exemplo, rastreamento e informações claras sobre desmatamento vão ser super importantes, cada vez mais cobradas, né? Tempo de confinamento de gado, pastagens degradadas, né, conversão, quer dizer, esses dados começam a ser dados que estão na mão dos investidores internacionais, dos parâmetros internacionais, eles precisam ser apropriados. Então, a gente, assim, acesso a esse conhecimento a gente tem. O desafio sempre fica na implementação e no papel do grande regulador. Então, eu escutei hoje o Cláudio aí com bastante entusiasmo, falando aí do posicionamento do Banco Central. Claro que ele sabe melhor que todos nós os desafios aí de implementação. Ele não consegue fazer sozinho, então tem uma importância fundamental de que atores significativos do mercado financeiro, então a gente vê movimentos grandes aí dos bancos, né, Bradesco, Itaú, Santander, inclusive trabalhando juntos, né, em linhas de crédito com essa pegada. E aí, obviamente, outros reguladores mais do mundo de mercado de capitais que precisam, obviamente, descer esse nível informacional para o tático. Então, acho que a gente está aí num momento super crítico para a gente, de fato, ser coerente entre as intenções e a implementação. E, obviamente, Grigoletto, como você falou, isso não pode estar desconectado de forma nenhuma do parâmetro internacional, porque essa vai ser a régua pela qual nós seremos cobrados, né? E dado que o Brasil é um grande exportador em várias frentes do agro, não tem como a gente fugir disso, né? Como país e também como empresas, né? Do ponto de vista empresas como exportadoras também vão ser cobradas. Se tiver um espaço, Carolina, só para complementar, realmente o Banco Central precisava adotar essa prática. No passado ele entrou forte logo em duas frentes. Ele não entrou só na política de responsabilidade socioambiental e climática, ele entrou na parte do agronegócio para tornar o agronegócio mais visível e mais fácil. Recentemente, nós fomos surpreendidos com um organismo internacional vindo buscar dados no Banco Central com relação ao agro, ao CDE. O CDE procurou o Banco Central 2 anos atrás. Nós fizemos reuniões e, recentemente, eles até publicaram gráficos que nós enviamos para eles na apresentação que nós fizemos para eles, para o relatório da OCDE de agricultura. Então, eles têm a confiança na informação. Então, qual foi a ideia do Banco Central?
uma vez que eu tenho uma base de dados confiáveis, utilizados no Brasil, utilizada fora, nós vamos dar o passo inicial no sentido de dizer, olha, aquela operação com aquelas características no sistema é confiável. A partir daí é chegar na taxonomia que cada certificador vai apresentar. E nós já estamos dando um passo, porque nós fomos olhar a taxonomia europeia, fomos olhar os certificadores nacionais e buscamos o primeiro. Como é um sistema de TI, você não tem como abraçar o mundo de uma vez. Isso foi uma das críticas que eu ouvi quando eu fui falar outro dia sobre isso. Falei, gente, eu preciso dar o primeiro passo. Eu estou dando um passo de TI muito forte, estou dando um passo de TI alinhado com a política de responsabilidade socioambiental mais macro que o banco está fazendo, e, a partir daí, à medida que nós tivermos mais confiança em trazer as informações para dentro do sistema, nós vamos trazer. Porque é muito importante você saber que, a partir do momento que você demora anos para construir uma base, essa base é confiável, não dá para poder trazer coisas que podem tirar a confiança da base. Imagina só se algo nós tivemos que, olha, isso aqui tem características de sustentável, na hora que for olhar não tem, então complica. Então, a gente tem que ter uma confiança no que está gerando. É um passo assim, pequeno em termos, talvez, de sustentabilidade, mas muito grande em termos de país, porque nós vamos trazer para dentro de uma regulação, de um regulador de mercado financeiro, as primeiras separações para o agro e uma abertura de informações. Por quê? Porque o sistema do banco reflete a carteira do mercado financeiro inteiro. Está lá dentro. Então, o produtor vai poder olhar e entregar, vamos supor, ele quer fazer uma operação com fundo. Eu pego um rol de 10 produtores, ele entrega todas as informações para esse fundo, pelo menos para fazer o teste inicial, para ele começar. Grigoletto, desculpa, só eu acho importante destacar também o papel da coalizão Brasil, Agricultura e Floresta, que está fazendo uma interface super importante com os grandes bancos e o setor financeiro. Então, acho que é importante citar essas coalizões, estão sendo fundamentais para essa materialização desses indicadores nas práticas, de fato, desse setor. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, né? E partindo até para as considerações finais, nós tivemos uma pergunta aqui que eu queria deixar vocês bem à vontade para até comentar nas considerações finais de vocês. Que tipo de certificação ou acreditação o grupo entende que será necessário para as empresas do agro ou produtores, né? Se usufruírem do mercado de crédito ligado ao ESG, né? Carolina, se quiser aproveitar o gancho e depois a gente segue com o Cláudio, Renato, e Roberto e Giovana. Vou falar muito rápido, até porque essa pergunta reflete o modelo mental de que existe uma certificação que vai dar o selo e o acesso ao mercado de capital, e é exatamente aí que mora o desafio, né? O que vai existir setorialmente, eu vejo as grandes empresas, por exemplo, procurando certificações que, inclusive, permitam que se pague o produtor. Eu acho que a gente não pode esquecer que as certificações elas precisam implicar em ganho de preço, né? Não pode ser só porque é o certo a fazer, embora é a razão mais importante, mas isso tem que, obviamente, entrar no modelo microeconômico de precificação. Então, existem várias, né? Cada setor tem a sua, e essas certificações são referências. Eu vejo muitas pessoas falando do SAI, por exemplo. Então, cada vez mais fazendo o trabalho de se conectar a esses critérios de sustentabilidade. A própria instituição que está oferecendo crédito vai ter os seus parâmetros, né? Então, é muito difícil dizer tem a certificação. O que existe é que tem certificações setoriais que estão mais em evidência, né? E que elas precisam conversar com esses indicadores internacionais, né? Como o Grigoletto tinha provocado na questão anterior. E acho que o mais importante de tudo, isso tem que se representar, de fato, uma disponibilidade para se pagar mais para esse produtor. Tá? Eu coloco isso como um fator-chave para que você realmente, do ponto de vista microeconômico, consiga colocar esse sistema de pé. Obrigado, Carolina. Posso aproveitar o gancho e fazer as considerações finais logo? Aproveitando essa fala da Carolina, a ideia nossa de sistema não era que o banco fizesse uma certificação, mas ele usasse parâmetros que são usados, são interseção da boa parte dos certificadores,
e dar a tranquilidade para qualquer um daqueles certificadores que o produtor apresentar as informações, poder partir para essa certificação. E é interessante porque é o seguinte, apesar de em alguns lugares do mundo as pessoas olharem e pensarem, eu quero ter a certificação A, B, C, a certificação para acessar o mercado de capitais, como a Carolina falou, vai ser de acordo com o apetite e o funding que ele está buscando, e aí sim ele vai buscar o certificador adequado para montar a operação. É óbvio que depois que o produtor entrar numa esteira de funding de alguém, ele vai manter aquela linha de certificação e ali vai ficar uma coisa mais fácil. O mais difícil é o primeiro acesso. Montou o primeiro acesso, ele já consegue deslanchar o mercado. E o que nós estamos montando exatamente é o passo inicial para esse primeiro acesso. É isso. Espero que nós consigamos atingir o objetivo e fazer com que esse primeiro acesso fique muito mais fácil e menos longe no horizonte do que estava algum tempo atrás. Excelente. Renato, por favor. Acho que só complementando a Carolina e o Cláudio, até um tempo atrás a gente não tinha critérios aí de agricultura, né? Isso é recente, foi a própria CBI que desenvolveu. Isso foi fundamental, porque a agricultura é tão... Tem vários tipos de cultura que você pode... Tem várias características que uma delas pode se encaixar ou não, né? Então, foi super importante, né, ter esses critérios aí do CBI para ter um norte, e aí, a partir disso, o mercado de certificação vai se desenvolver. E como o Cláudio falou, os investidores, no final, que vai nortear aí qual que é o tipo de certificador ó, que vai funcionar de acordo com o interesse deles também. Obrigado, Renato. Giovana, eu vou passar a palavra para você e depois para o Roberto, nosso diretor de agronegócio aí da NEFAC. Fique à vontade, Giovana. Tá ótimo. Fazendo as minhas considerações finais, eu acho que está muito claro, então, que a gente está passando por um ambiente, temos um novo contexto, né, do crédito, temos um novo contexto regulatório, né, e crédito e sustentabilidade parece que é um casamento que veio para ficar, né? Então, eu fico muito feliz com a riqueza desse debate, quando nós pensamos no nome de vocês, né, Carolina, Cláudio, Renato, pelo visto acertamos, eu acho que foi muito rico esse debate, eu queria agradecer aqui, com o meu chapéu aqui, a NEFAC Agro, a participação de todos, acho que foi muito rico, eu aprendi bastante, e eu vou passar agora para o Roberto, também para as suas considerações finais, né? Obrigada a todos. Isso mesmo, Giovana. Também fico muito grato aí com esse aprendizado, foi bastante sábias as escolhas, né, tanto do Renato, do Cláudio, da Carolina, para participar. Fiquei muito feliz, sobretudo porque a gente atua, e a atuação da minha empresa é também dentro dessa aproximação de recursos financeiros entre produtor, indústrias, revendas e o mercado de capitais. E tudo que foi falado aqui realmente mostra que o produtor, as organizações rurais precisam se adequar, precisam se preparar, estarem prontas aí para as grandes oportunidades que o Brasil já está passando e terá à frente. Muito obrigado a vocês, a NEFAC, aí, pela oportunidade. Bem, pessoal, agradecemos aí a presença de todos, né, nesse primeiro grande encontro, né, e também aos nossos patrocinadores, a Quantify, Alterix, BDO, a FIA, KPMG, TOTS, e os apoiadores, né, Banco Central do Brasil, IG, Inove-TI, Grupo Gaia, Mauá Capital, RR Life Consulting and Business e o Valor Econômico. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe aí as próximas ações desse núcleo. Junte-se a nós e se associe. Um grande abraço aí a todos e até a próxima.